A graça e a paz. Que bom que você está aqui e eu creio que Deus vai fazer grandes coisas ainda neste dia em nome de Jesus. Amém? Quero ministrar para você uma palavra. Podem colocar aí o... Não. Essa foi sexta-feira. Dias de luta e dias de glória. Pensa porque Jesus nunca nos enganou. Jesus sempre disse que nós vamos no mundo passar por aflições, por perseguições, nós vamos ser angustiados, mas Ele disse: vocês precisam ter paz em mim, vocês precisam ter um ânimo em mim, vocês precisam confiar em mim, porque como eu venci o mundo, vocês também vão vencer. Paulo também disse que por amor a Cristo nós somos entregues à morte todos os dias. Nós somos considerados ovelhas para o matadouro. Mas Paulo também disse que em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Claro que nós não queremos viver tempos de lutas, mas as lutas fazem parte da nossa vida. Cada um com a sua luta, cada um com os seus desafios, porque nós, como homens de Deus, nós fomos criados por Deus com a capacidade de crescer, de se expandir, de dominar, de multiplicar, de governar. E para desenvolver esses crescimentos, uma das ferramentas principais que Deus usa na nossa vida são as lutas, as pressões que nós passamos. E a palavra vencedor significa aquele que venceu a dor. Jesus suportou a dor. Jesus suportou a dor do pecado, carregando na cruz o pecado de cada um de nós. Jesus suportou a dor da rejeição, da perseguição. Mas lá naquela cruz, Ele venceu. Ele venceu os açoites, Ele venceu a injustiça, as perseguições, tudo por amor de mim e de você. Antes mesmo de você nascer, antes mesmo de você confessar Jesus como Salvador, mesmo antes, de você ser considerado filho, quando você estava no pecado, Jesus morreu por mim e por você, naquela cruz, vencendo toda a perseguição, toda a luta. E Ele foi levado ao céu, e hoje está sentado no seu trono de glória. E se tem alguém que pode falar, além de Jesus, que venceu as lutas e viveu a glória de Deus na sua vida, esse alguém é Paulo. E hoje eu quero falar exatamente sobre Paulo, que ele nos ensina. E eu quero trazer o texto que está lá em Atos 27, do 9 ao 15. E eu quero ler com vocês. Amém? Vamos ler? Vocês estão bem? Estão felizes? Avivados? Então dá um glória a Deus aí. Aleluia, aplauda ao Senhor. Você que está em casa nos assistindo, compartilha aí o link dessa mensagem, prepara o teu coração, porque eu creio que Deus vai falar também ao teu coração em nome de Jesus. Diz assim: depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa e já passando o tempo do dia de jejum, Paulo os aconselhou, dizendo: senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só de carga e do navio, mas também na nossa vida. Porém o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que o que Paulo dizia. Não sendo o porto, mas o porto próprio para invernar, a maioria deles eram de opinião que deveria partir dali para ver se podia chegar a Finícia e passar ali o inverno.
visto ser o porto de Creta, que olha para o noroeste e para o sudoeste, soprando bradamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram a âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão. O navio foi arrastado com violência e sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nós fomos deixando levar. Esse é o texto onde Paulo, enviado por Deus, estava indo para Roma, e segundo estudiosos, essa poderia ser o quarto naufrágio que Paulo poderia sofrer, e eles estavam ali perto de naufragar. Enviado por Deus para Roma, como prisioneiro, Paulo estava enfrentando mais uma luta. E Paulo foi um homem marcado por muitas lutas, mas ele também viveu dias de glória na sua vida. Ele foi um homem que foi instrumento de Deus para viver dias de glória. Nós queremos a glória. Claro, quem não quer vencer, quem não quer ser um vencedor, quem não quer não passar por tantas lutas e dificuldades, mas eu não conheço ninguém que antes de viver as suas glórias, não enfrentaram os desafios, as lutas e tiveram que vencer cada uma delas. Os heróis da fé foram assim no Antigo Testamento, os pais da igreja foram assim, e nós, que podemos dizer que somos os heróis da atualidade, da fé, amém? Você vai precisar vencer, porque aquilo que eles venceram, eles nos ensinaram e nos habilitaram a vencer também. Quando nós olhamos a história de Paulo, nós nos animamos quando nós estamos passando por lutas, porque as histórias de Paulo nos inspiram a permanecer e vencer aquilo que se levanta contra nossas vidas. As lutas fazem parte desse processo. Paulo foi um homem marcado por essas lutas. Dizem que entre uma montanha e outra existem vales, e muitas vezes esses vales não são vales verdejantes, mas sim vales áridos que nós vamos passar. Mas eu gosto da palavra do salmista lá no Salmo 84:6, que diz que aquele cuja força está no Senhor passa pelo vale árido e faz dele um manancial de bênção. Essa palavra que nós devemos carregar diante das lutas. De repente hoje você pode estar passando por um vale árido, mas aquilo que você carrega dentro de você te dá possibilidades e condições para fazer desse vale árido um manancial de bênção sobre a tua vida, em nome de Jesus. E eu fico imaginando que Paulo não era uma boa companhia para viajar. Hoje a gente tem aí os cruzeiros, e às vezes as pessoas, aí pastor, vamos fazer um cruzeiro. Aí eu fico imaginando Paulo convidando alguém para fazer uma viagem. Aí Daniel, vamos fazer uma viagem de navio. Aí Daniel diz para Paulo assim: ô Paulo, você já viajou muito de navio? Já. E aí, como é que foi? Já afundei 3 vezes o navio, mas olha, se preocupa não que eu não morri. Vamos comigo para mais uma. Aí Daniel vai dizer assim, o pastor Daniel: ô Paulo, sinto muito, vai-te só. Não quero participar dessa viagem contigo, não. Esse era Paulo. Paulo, as lutas que nós enfrentamos, elas nos forjam. Tem uma frase que diz que bons marinheiros não são formados em águas calmas. Essa é a verdade. Paulo foi um homem marcado
por essas lutas, ao ponto dele dizer que ele carregava. Eu carrego no meu corpo as marcas de Jesus. Eu carrego no meu corpo as marcas do Evangelho de Cristo. E quando Paulo faz o seu relato daquilo que ele carregou, lá em 2 Coríntios 11, 22, diz assim: são hebreus, eu também, são israelitas, eu também, são da descendência de Abraão, eu também, são ministros de Cristo, eu também, falando como se estivesse fora de mim, afirmo que sou ainda mais, em trabalhos muito mais, em prisões, muito mais em açoites, sem medidas, em perigo de morte, muitas vezes, 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites menos 1, 3 vezes fui açoitado com vara, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes naufraguei, fiquei 1 noite e 1 dia boiando no alto mar, em viagens, muitas vezes, em perigo de rios, em perigos de assaltantes, em perigos entre os patrícios, em perigos entre os gentios, em perigos na cidade, perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejum, muitas vezes, em frio e nudez. Ainda, além das coisas exteriores, ainda pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não fique indignado. Se tenho que me gloriar, vou me gloriar no que se diz a respeito da minha fraqueza. O Deus e Pai, o Senhor Jesus Cristo, que é bendito para sempre, sabe que não minto. Em Damasco, o governador nomeado pelo rei Aretas mandou guardar na cidade dos Damascenos para me prender. Mas num grande cesto me desceram por uma janela da muralha e assim me livrei das mãos dele. Quando eu olho esse relato de Paulo, eu lembro lá em Atos 9, quando Paulo se encontrou com Jesus, quando ele estava indo, respirando a ameaça de morte, ele estava indo matar cristãos, açoitar, como fez com Estevão. E aí ele encontra uma luz chamada Jesus no meio do caminho, e ele cai no chão e fica cego, e é levado para um lugar, e de repente está lá, Deus aparece a Ananias e diz assim: Ananias, vai lá na rua direita, e você vai encontrar um homem de Tarso, chamado Paulo, e ora para ele ser curado. E Ananias diz: Senhor, não vou lá não. Esse não é aquele que persegue os cristãos, esse não é aquele que mata. Por que o Senhor está me mandando ir lá? E a resposta de Deus para Ananias foi: vai, porque ele é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome aos gentios, aos reis e aos filhos de Israel. E eu mesmo vou mostrá-lo quanto deve sofrer pelo meu nome. Sabe, Ananias estava vendo Paulo por fora, mas Deus estava vendo o que ele tinha colocado dentro de Paulo, antes mesmo de Paulo nascer. Um assassino, mas dentro de Paulo existia algo precioso, um tesouro. 13 livros do Novo Testamento estavam dentro de Paulo, e esses livros precisavam sair para fora, porque um dia esses livros iam
está sobre a minha e a tua vida, e essas palavras que Paulo estava dentro dele, e ele precisava ser espremido para que essa palavra saísse de dentro dele, e ele escrevesse cada experiência, cada visão, cada palavra que Deus estava dando para ele, estava dentro dele, e ele precisava ser espremido. E Deus moeu Paulo para tirar isso dentro dele. Às vezes a gente reclama das lutas que a gente passa, mas muitas vezes essas lutas Deus quer exprimir a gente, porque Ele quer tirar algo que Ele colocou dentro de nós, e nós não entendemos. Porque cada palavra que Paulo escreveu na Bíblia, ninguém pode acrescentar nenhum tio, nenhuma vírgula, porque foi palavra de Deus, é a palavra de Deus. Meu amado, e essa palavra vem transformando, curando, libertando, convertendo pessoas até hoje, porque Jesus disse: importa que Ele leve o meu nome aos gentios, aos reis, aos filhos de Israel, a toda parte do mundo. Meu amado, quando você é espremido por Deus, o que sai de você? O que tem saído de você? Aí de repente você diz: ah, mas é Paulo, pastor. Eu não posso me comparar a Paulo. Você pode dizer, meu filho, mas a palavra de Deus, o próprio Paulo diz lá em 1 Coríntios: irmãos, considerem a vocação de vocês. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres de nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim que ninguém se glorie na presença de Deus. E aí eu quero dizer para você que Deus enxerga em você aquilo que ninguém enxerga. Deus colocou algo dentro de você que é único, e que eu preciso, o mundo precisa, o reino dele precisa daquilo que ele colocou dentro de você, e precisa vir para fora. E muitas vezes Deus vai espremer você, como a azeitona que recebe a prensa e sai aquele azeite maravilhoso. Mas o que é que nós podemos aprender com esse naufrágio qual Paulo passou, esse momento tão difícil? Eu escolhi 5 coisas. Se não der para pregar as 5 agora de manhã, à noite eu termino. De repente é para você vir à noite. E a primeira coisa que eu aprendo com essa história do naufrágio de Paulo é o carimbo de Deus. Pastor, o que é isso? É a autorização dele para a gente ir. É a palavra dele nos liberando para ir, para ser enviado para onde ele quer e fazer o que ele quer. Paulo não estava naquele navio porque ele queria. Ele estava porque Deus autorizou, Deus enviou, Deus carimbou o seu passaporte. Meu amado, Paulo tinha um envio de Deus, Paulo tinha a palavra de Deus. Se nós, como homens e mulheres de Deus, não entendermos isso, pode parar.
Pare mesmo. Se você não entender que tudo o que você vai fazer, você precisa da direção de Deus para a tua vida, se você precisa da autorização de Deus para a tua vida, se você precisa da palavra de Deus para a tua vida, pode parar. Está tudo errado. Lá em Atos 23 diz assim: na noite seguinte o Senhor, pondo-se ao lado de Paulo, disse: coragem, pois assim como você deu testemunho a meu respeito em Jerusalém, é necessário que você testemunhe também em Roma. Paulo está preso em Jerusalém, os judeus querendo matar, Deus aparece para ele e diz: meu guerreiro, meu navegador preferido, vamos para Roma, já tem um barco te esperando, e você não vai como passageiro livre, vai como passageiro prisioneiro. Paulo sabia que diante daquele naufrágio, ele não iria morrer, porque Deus apareceu para ele e disse: você vai para Roma. São essas coisas que a gente precisa entender. Isso é muito importante. Se você tem um envio de Deus para fazer o que você está fazendo, se você tem um envio de Deus para ir onde você está indo, tenha certeza que você vai chegar onde Deus mandou. As lutas não vão te impedir de chegar no destino que Deus colocou para a tua vida. Mas agora eu quero te dar um alerta. Se você está fazendo, se você está indo sem a ordem de Deus, pare agora. Recalcule a rota. Vá orar e ouvir a voz de Deus. Não faça o que Deus não mandou você fazer. Não vá para onde Deus não mandou você ir. O envio de Deus é a garantia que Ele vai te guardar, vai te proteger em todo momento da tua jornada. A gente tem o costume de fazer o que a gente quer e colocar na conta de Deus. Porque Deus é aquele que da mesma forma que Deus manda você ir, é aquele que te impede de ir também. E é só você orar. É só você estar em comunhão com Ele. Porque lá em Atos 16, do 6 ao 10, diz assim: e percorreram a região frígio-galáctica, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Chegando perto de Mísia, tentaram ir a Betínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, foram a Troade. À noite, Paulo teve uma visão no qual um homem da Macedônia estava de pé e lhe rogava dizendo: passe a Macedônia, ajude-os. Assim que Paulo teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus não havia chamado para lhe anunciar o Evangelho. Sabe, a gente carrega algo dentro de nós. Se você pode, se você tem, você só ora para que Deus te abençoe. Ah, eu tenho dinheiro para comprar um carro. Tenho 200 mil na conta. Toma posse aí. E eu quero comprar um carro. Aí você sabe o que é que você faz? Você ora e diz: Senhor, me abençoa, porque eu vou lá comprar esse carro. Aí eu lembro do testemunho, eu aprendi isso, do pastor Pascoal, que ele queria comprar um carro. E ele tinha o dinheiro para comprar um carro. E ele foi orar e disse: Senhor, vou comprar o carro. O Senhor disse: não compre. E mais na frente Deus mostrou porque ele não era para ter comprado aquele carro. Nós somos assim. Se eu tenho possibilidade de fazer algo, se eu posso fazer algo, eu não pergunto para Deus: é para eu fazer? É isso mesmo que eu tenho que fazer? Não. Eu digo: Senhor, me abençoa que eu estou indo fazer.
E nós precisamos ser dependentes de Deus. Não é porque você pode que Deus vai liberar para você fazer, porque Davi poderia, ele tinha toda a possibilidade, todo o recurso para fazer o templo, e Deus disse: não vai fazer, Davi, não é você que vai construir esse templo. Dá para você entender a importância de nós termos uma palavra, porque o envio de Deus é a direção, a palavra de Deus é a garantia da tua vitória, do teu livramento, da tua conquista, do teu sucesso. Paulo só não morreu naquele naufrágio porque Deus disse para ele: você vai chegar em Roma, Paulo. Você vai chegar em Roma. Paulo sabia que Deus disse que ele iria chegar em Roma. A minha pergunta para você é: você sabe para onde você está indo? Você está fazendo aquilo que Deus mandou você fazer? Ou você está: deixa a vida me levar, eu posso, eu tenho, eu faço, Deus só me abençoa. Você está entendendo o quanto isso é importante para a gente? Nós, como homens e mulheres de Deus, nós devemos dizer assim: Senhor, se Tu não estás comigo, eu não saio daqui. Se o Senhor não me mandar, eu não faço. Muitas vezes nós ouvimos mais no nosso coração, que a palavra de Deus diz que é enganoso, do que o coração de Deus para aquilo que nós temos que fazer. Então, meu conselho é: estou indo, tem autorização de Deus, tem um envio de Deus, tem a palavra de Deus para fazer, pode ir, porque você pode passar por muitas tribulações, mas Deus está com você. Mas se você não tem, pare agora, recalcule a rota, vai orar e dizer: Senhor, preciso ouvir a Tua voz. A segunda coisa que eu aprendo com Paulo é que Deus não te abandona no meio da luta. Se Ele mandou você ir, Ele vai com você até lá. Deus não disse para Paulo: te vejo em Roma. Não. Ele não só envia Paulo, mas ele disse: eu estou com você, Paulo. E Deus provou isso. Porque lá em Atos 27, do 21 ao 26, diz assim: havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta, para evitar este dano e perda. Mas agora aconselho que tenham coragem, porque nenhuma vida se perderá, mas somente o navio. Porque esta mesma noite um anjo de Deus, a quem pertenço e quem sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça diante de César. E eis que Deus, por sua graça, lhe deu todos os que navegam com você. Portanto, senhores, tenham coragem, pois eu confio em Deus, que tudo vai acontecer conforme me foi dito. Porém, é necessário que sejamos arrastados para uma ilha. O navio estava sendo sacudido. O navio estava prestes a afundar, estava se quebrando todo. Foi nesse momento crítico que Deus apareceu para Paulo, para garantir aquilo que ele tinha dito lá atrás. Paulo, eu não só te enviei para Roma, eu estou contigo, meu filho. A tribulação vai estar aqui, Paulo. O navio vai se despedaçar todo. Mas você vai ficar vivo. E quem ficar com você também vai ficar. Meu amado, foi nesse momento crítico. De repente você está passando por uma luta muito grande. E você está perguntando: onde está Deus?
Onde Deus está na minha vida? Eu só tenho uma pergunta para fazer para você. Deus mandou? Se Deus mandou, Ele está com você. Ele está com você nesse barco, Ele está com você nessa luta. Mas eu tenho outra pergunta para fazer para você. Qual a parte da luta que você está agora? Você está sendo sacudido? Você está se enchendo de água no teu barco? Você está sendo quebrantado, quebrado? Você está prestes a afundar? Qual é a parte da luta que você está? Paulo estava na parte que o navio estava se quebrando e Deus apareceu para ele. Eu quero te dizer, Deus está com você. O anjo de Deus vai te visitar em nome de Jesus. E ele vai dizer: meu amado, fica firme, porque eu estou contigo. E você vai passar por essa luta. E você vai chegar no dia de glória. Em nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor. A terceira coisa que eu aprendo com Paulo, diante desse naufrágio que ele passou, é o amor para salvar vidas. Meu amado, aquele que perseguia os cristãos, aquele que suspirava ameaça de morte, aquele que apedrejava, mandava apedrejar pessoas, agora estava num barco, estava sendo aquele instrumento na mão de Deus para salvar aquelas vidas. Eram soldados que queriam matar ele e eram prisioneiros como eles que estavam naquele barco. E Paulo estava preocupado em salvar a vida daqueles homens. Meu amado, esse é o poder do Evangelho de Cristo, que faz de um assassino um homem cheio de amor pelas vidas. Esse é o poder do Evangelho, que transformou Saulo de assassino para Paulo, um grande apóstolo. Lá em Atos 27:31, diz assim: Paulo disse ao centurião e aos soldados: se estes não permanecerem a bordo, vocês não poderão se salvar. Então os soldados cortaram os cabos do bote e deixaram afastar-se. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: hoje é o 14º dia em que, esperando, vocês estão sem comer, não tendo provado nada. Por isso peço que coma alguma coisa, pois disto depende a sobrevivência de vocês. Porque nenhum de vocês perderá nem mesmo um fio de cabelo. Tendo dito isto, pegando um pão, deu graças a Deus na presença de todos. Depois de o partir, começou a comer. Paulo fez uma ceia com aqueles homens. Olha, eu fico imaginando num momento de tribulação. Tem uma frase de Martinho Lutero que diz assim: se eu soubesse que o mundo acabaria amanhã, hoje eu plantaria uma árvore. Meu amado, um homem para ter uma atitude dessa é um homem que confia em Deus. Um homem para ter uma atitude de plantar uma árvore, sabendo que amanhã o mundo ia se acabar, é um homem que confia, que carrega uma esperança no seu coração de vida, e não de morte. Essa é a verdade. Paulo estava lá, e ele poderia ter dito: não, olha, vocês que se viram, eu vou cuidar da minha vida. Não. Aquele que um dia matava pessoas, agora estava preocupado em salvar vidas. Esse é o poder do Evangelho de Cristo na nossa vida. Meu amado, todos foram salvos. Todos se salvaram.
O parecer dos soldados era que os presos deviam ser mortos, para que nenhum deles fugisse nadando. Mas o centurião, querendo salvar Paulo, impediu-os de fazer isso. Ordenou que os soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra. Quanto aos demais, que se salvassem uns em taubas, outros em destroços do navio, e foi assim que todos se salvaram em terra. O objetivo maior de Deus é salvar vidas. Jesus não veio e morreu naquela cruz por nada, não. Ele veio com um único propósito: salvar a humanidade do pecado, da vida eterna no inferno, porque ele disse que uma vida vale mais do que o mundo todo. Você vale mais, você vale muito mais para Deus do que você imagina. Deus te ama de uma forma extraordinária, você nem imagina. Deus já fez o melhor dele por mim e por você. Se Deus não fizesse nada por mim e por você hoje, Ele não nos deveria mais nada, porque Ele já deu o seu melhor. O seu melhor foi Jesus Cristo, que Ele enviou para nos salvar. Não tem outra coisa. Tudo que nós precisamos, tudo que você precisa encontrar na sua vida está em Jesus. Ele é a fonte inesgotável de tudo de bom que você precisa. Ele é o caminho que te dá a direção, que te conduz à vida abundante e à vida eterna. Ele é o pão que te alimenta. Ele é a porta que se abriu para que você saiba que existe algo poderoso de Deus para você. Ele é a água que sacia toda a tua sede. Meu amado, Jesus é a luz que te ilumina. Ele é a palavra, Ele é o verbo vivo que se fez carne. Jesus é o teu pastor. E é o teu bom pastor. Teu único Senhor, teu único Salvador. Não há outro. Não há nada nem ninguém onde você e eu encontramos salvação a não ser em Jesus. Aquele que nunca vai te abandonar. Aquele que te ama, mesmo que você não se sinta amado por ninguém. Ele te ama e Ele te amou antes da fundação do mundo. E quando você entende que Deus te amou antes da fundação do mundo, todo espírito, todo sentimento de rejeição, ele é quebrado na tua vida. Porque pode o mundo todo te rejeitar, mas o amor de Deus é suficiente para você. O amor de Jesus. O amor de Jesus é suficiente para você. E Deus provou esse amor, Jesus provou esse amor na vida de Paulo. Paulo carregava esse amor, o amor de Cristo. Eu ainda tenho 2 tópicos, mas não vai dar. Eu vou deixar para completar a noite. Dias de glória. Paulo viveu essas lutas, mas o final dessa história foi dias de glória. Aquele que foi esmagado, aquele que chegou numa ilha e uma cobra mordeu ele, foi usado para curar vidas naquele lugar, para salvar vidas na ilha de Malta. Esse é o poder do Evangelho. Meu amado, se você não guardou nada dessa mensagem hoje, eu queria que você guardasse uma coisa: Jesus te ama. E se você está fazendo aquilo que Deus mandou, as lutas que você está enfrentando,
vai extrair de você algo muito melhor que você nem imagina. Paulo não imaginava que dentro dele teria 13 cartas, 13 livros do Novo Testamento, e que todo o relato da sua vida ia salvar a minha vida e a sua vida. Você não sabe o que Deus está querendo extrair de você. Mas eu quero te dizer, se você está andando com Deus, se a sua vida está em santidade, e você está sendo obediente à palavra de Deus, diante de qualquer luta que você esteja enfrentando, Ele vai extrair algo poderoso de você. E vai te levar a viver dias de glórias. Eu queria que você ficasse em pé. Eu quero orar por você nesta manhã. E de repente você chegou aqui e você está realmente passando por algum momento na tua vida tão difícil, que muitas vezes você olha e não vê saída. Você já imaginou um navio naufragando no alto mar? Meu amado, mar não tem cabelo não. Não tem nem onde segurar quando a pessoa está afundando. Mas eu queria orar por você. E eu quero liberar uma palavra de Deus sobre a tua vida. Então você que quer receber uma oração, você está passando por lutas, sai do teu lugar, vem aqui na frente, vamos orar junto. E eu quero declarar, profetizar uma palavra de bênção sobre a tua vida, que está lá em Isaías 43, do 1 ao 5, sai do teu lugar, igreja, vem aqui, eu quero orar com você. Pastor, eu estou passando, pastor, eu preciso, pastor, eu sei que Deus vai se mover na minha direção. Essa é uma oportunidade. Enquanto nós vamos louvar, você vai saindo do teu lugar e eu quero orar com você aqui em nome de Jesus. E eu quero te dizer que Deus está contigo e Deus vai te dar direção nessa luta. Deus vai te sustentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Você que já recebeu oração, fica de pé. E eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida em nome de Jesus. Isaías 43, do 1 ao 5, diz assim: mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel, não tenha medo, porque eu o remi, eu chamei pelo seu nome, você é meu. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando você passar pelos rios, eles não te afogarão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará, as chamas não o atingirão, porque eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Dei o Egito em resgate por você, e a Etiópia, e Seba, para que você fosse meu, visto que você é precioso aos meus olhos, e digno de honra, e porque eu o amo, darei homens por você e povos em troca da sua vida. Não tenha medo, porque eu estarei com você. Essa é a palavra de Deus para a tua vida. O Senhor estará com você em todo o tempo da tua vida. Alameda amada, eu sei que se todos que estão enfrentando lutas saísse do seu lugar, isso aqui ia estar cheio, ia até precisar subir aqui. Mas às vezes, até diante das lutas, nós somos tímidos e dar um passo na direção daquilo que é receber uma oração e dizer: Senhor,
Eu sei, mas eu quero orar por você. Então fecha os teus olhos, levanta as tuas mãos. E saiba que o Senhor é contigo. Diante dessas lutas, você vai vencer. Em nome de Jesus. Basta que você vá na direção daquilo que Deus te mandou. Basta que você enche o teu coração de amor e de esperança. Basta que você deixe Deus usar você como instrumento para abençoar a vida de outros, porque a luta que você vai vencer hoje, você vai ser usado para abençoar a vida de outros, em nome de Jesus. Essa é a verdade do Evangelho. Senhor, em nome de Jesus, aqui está a tua igreja, aqui está teu povo. Que o Senhor possa abençoar a vida dos teus filhos, que o Senhor possa fortalecer, Senhor Deus e Pai, nesses dias de lutas, e que eles possam viver dias de glória contigo, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor estabeleça o teu reino sobre a vida deles, em nome de Jesus Cristo, Pai, e que eles entendam, Pai, que eles precisam ouvir a tua voz, porque o Senhor está com ele em todo o tempo. Senhor Deus e Pai, nada nem ninguém vai poder resistir teus filhos todos os dias da vida deles, porque o Senhor é com eles. Alegra, fortalece, converte o coração dos teus filhos, Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, e sustenta teus filhos nesse tempo, Senhor Deus e Pai, de lutas, Senhor Deus e Pai, mas que eles possam chegar nos dias de glória, nos dias de vitória, porque a tua palavra diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Que o dia perfeito chegue na vida dos teus filhos. Que o dia, Senhor Deus e Pai, onde a tua mão estará estendida em todo o tempo sobre eles. Abençoa teus filhos, abençoa a tua igreja. Senhor Deus e Pai, nós damos a ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Em nome de Jesus, leva teus filhos em paz, guardado pela tua potente mão, e dá uma semana de vitória, em nome de Jesus. Amém.